Hoje eu vou contar para vocês por que eu não invisto no exterior por meio de BDRs. E o mesmo raciocínio vale para investimentos em ETFs, fundos listados em bolsas de valores, quando eles estão listados na B3, na Bolsa Brasileira. E você já vai entender o porquê. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Você gosta então de assuntos relacionados a ganhar dinheiro no exterior, a investir fora do Brasil, a ter um negócio internacional, a ter um estilo de vida sem fronteiras? Se for o caso, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei. E se você tem interesse em algo mais personalizado para o seu caso, ir atrás de uma segunda residência, uma nova nacionalidade, um passaporte europeu ou mesmo a abertura de empresas em outros países, não hesite em entrar em contato conosco por meio do nosso site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. E hoje eu vou contar para vocês por que eu não invisto em BDRs. Mas talvez você esteja perguntando, o que é BDRs? Brazilian Depositary Receipts. E BDRs nada mais são do que os recibos que estão listados na Bolsa de Valores Brasileira, a B3, para que você possa se expor a ações de outros países. Então, se você quiser comprar as Blue Chips americanas, mas comprar por meio da Bolsa Brasileira, você pode comprar as BDRs delas. São recibos que te dão aí uma exposição a essas ações. Quase como se fosse comprar as ações diretamente. Mas é um recibo conversível na ação e aí tem um custodiante no Brasil, um market banker no Brasil para dar liquidez para esse mercado. E, em tese, você poderia pegar esse recibo e converter em ações americanas mesmo. Por exemplo, da Apple, se você tem uma BDR brasileira da Apple. Apesar de que, na prática, eu nunca vi uma pessoa física conseguir fazer essa conversão. E os recibos são um mecanismo muito interessante para que você consiga, por meio da bolsa de um país, investir nas bolsas de valores de outros países. Diga-se de passagem, isso não é uma exclusividade do Brasil. Lá nos Estados Unidos nós temos as ADRs, American Depositary Receipts, que são mais ou menos o mesmo mecanismo para que você consiga, por meio das bolsas de valores americanas, investir em ativos listados em outras bolsas de valores do planeta. E no caso do Brasil, os BDRs, eles ficaram muito famosos a partir de 2020, que foi quando a CVM liberou para que investidores brasileiros que não são qualificados, que não possuem mais de R$1 milhão investidos no mercado brasileiro, pudessem adquirir essa modalidade de investimentos. E desde então, eles têm sido uma porta de entrada para que os brasileiros consigam internacionalizar os seus investimentos. Mas será que essa é realmente uma boa ideia? Na minha opinião, não. Definitivamente é a pior maneira que você tem de se expor ao mercado internacional. E antes de explicar o porquê disso, eu preciso reconhecer que nada é só ruim. E as BDRs, elas têm sim algumas vantagens que não podem ser negadas, como, por exemplo, o fato de serem a porta de entrada para que vários brasileiros conheçam o mercado internacional. Elas cumprem um papel social no mercado. É a droga de entrada. Então, não dá para ignorá-la completamente. Além disso, eventualmente, isso é uma maneira de você investir no exterior com um custo mais baixo. Porque para você enviar os ativos para fora, você tem que pagar o spread cambial, você que ganha no Brasil ainda, não tem uma profissão internacional, por exemplo. Para trocar para dólares, às vezes você paga 2, 3% de spread. E quando você está investindo por meio de BDRs, você consegue evitar esse spread. Por outro lado, não necessariamente há essa economia, porque, em geral, esses investimentos no Brasil eles podem ser mais caros. Sobretudo se a gente não falar apenas de BDRs, mas também de ETFs, fundos brasileiros, que se expõem ao mercado internacional, como é o caso do IVVB11, por exemplo, que é uma cópia, digamos assim, brasileira do IVV, que é o fundo que investe nas principais ações do mercado americano, no S&P 500. E se você for olhar, no Brasil as taxas de administração são mais altas do que quando você investe diretamente lá no IVV. Chega a ser mais do que 10 vezes mais altas. Então, talvez para começar a investir seja interessante, porque você não tem o spread para enviar o dinheiro para fora, porém as taxas no Brasil tendem a ser mais altas do que as taxas lá fora, e no longo prazo tende a compensar então
investir lá fora. Mas para o curto prazo, então, talvez seja uma vantagem. E aí a terceira vantagem de você investir por BDRs, ao invés de investir diretamente lá fora, é conseguir evitar o imposto sucessório americano. Você sabe, quando você investe em ações nos Estados Unidos por meio da pessoa física brasileira, estrangeiro não residente nos Estados Unidos, vai decidir o State Tax, imposto sucessório lá, acima de 60 mil dólares, que começa em 18% e vai até 40% quando está na faixa acima de $1 milhão. Eu já expliquei mais detalhadamente sobre essa questão de impostos quando você investe no mercado americano em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Mas o fato é que isso é uma vantagem das BDRs, porque aí você pode investir mais do que 60 mil dólares em ações de empresas americanas, são recibos, na verdade, mas se expor ao mercado acionário americano sem que haja o risco de incidência do State Tax, o imposto sucessório americano. E aí, tá valendo a pena? Porque agora eu vou te falar quais são as desvantagens de você investir no mercado americano por meio de BDRs ao invés de investir lá diretamente. E a primeira desvantagem é para quem é investidor pequeno, porque quando você investe em BDRs, você tem dificuldade para comprar lotes fracionários, não tem tanta liquidez para isso. Quando você for comprar lote padrão, que no caso de BDR não é 100 em 100, e sim 10 em 10, aí tudo bem, mas para lote fracionário é um pouquinho complicado. Ao passo que quando você vai investir em ações no mercado americano, às vezes você consegue comprar um único lote de uma ação. Então você consegue investir com capital mais baixo, dependendo de qual for o ativo. Mas isso aí provavelmente não afeta você, porque eu sei que o pessoal que está inscrito aqui no canal, no geral, é de classe alta, ou classe média alta, ou já high net worth individuals, aquelas pessoas que têm mais de 1 milhão. Ou se você ainda não chegou lá, bom, você está no caminho certo, você está consumindo conteúdo voltado para esse pessoal. Aí uma outra desvantagem de você investir em BDRs ao invés de investir diretamente no mercado de ações americano é a questão da intermediação. Então, o que você acha que faz mais sentido? Você pagar a mensalidade do colégio do seu filho ou você pagar alguém para que essa pessoa pague o colégio do seu filho? Bom, se você tem um intermediário, isso significa um custo mais alto. Em regra, faz mais sentido se você tem a opção entre investir no ativo diretamente ou comprar um derivado desse ativo, um recibo desse ativo, faz mais sentido você investir no ativo diretamente, eliminando intermediários, eliminando custos processuais, digamos assim, e também tornando mais sólida a sua exposição, eliminando riscos, porque intermediário não é só custo, como também pode ser risco. E no caso, esse é o principal fator pelo qual eu não acho interessante você investir em BDRs quando comparado com investir em ações diretamente nos Estados Unidos, que é o risco Brasil. Quando você investe em BDRs, o seu patrimônio ainda está custodiado dentro do Brasil, um país que já deu calote na dívida. Se você for pegar só no último século, já trocou de moeda mais do que 9 vezes, sendo que 4 dessas vezes foram cortando os 3 últimos zeros da moeda anterior, ou seja, a troca se deu por conta de inflação, um país que tem histórico de hiperinflação, um país que é considerado especulativo pelas principais agências de classificação de riscos do planeta, um país cujo mercado de ações representa menos do que 1% do mercado de ações mundial, um país com moeda considerada fraca quando comparada com, historicamente, com as moedas de outros países, que em várias ocasiões tem sido a moeda que mais se desvalorizou, apesar de que há de se convir quando comparado nos últimos anos, realmente o real tem tido um pouquinho mais forte. No geral, esse não é o padrão histórico das nossas moedas. Então, assim, é arriscado deixar dinheiro no Brasil. E aí, quando você investe no exterior, o que me faz investir no exterior é justamente se proteger desse risco Brasil. E aí você vai deixar no Brasil exposto ao exterior, não me parece ser algo que faz sentido. Os nossos hermanos que o digam. Aqui no Brasil ainda está na reta, você não tem proteção patrimonial. No máximo você tem um contingenciamento de riscos, quando você não deixa tudo cotado em reais, por exemplo. Mas ainda está no Brasil. Amanhã pode ter controle cambial, amanhã pode ter controle para remessas internacionais. Amanhã eles podem dizer que as BDRs são cotadas em dólares, mas que o dólar está congelado. E aí o preço da BDR está distorcido em relação ao valor real da ação. Eventualmente, quem dirá? Isso pode ocorrer sim no Brasil. Olhando em termos históricos, é mais provável que aconteça um dia nos próximos 100 anos do que não aconteça. E a ideia aqui é preservar a sua fortuna ao longo de gerações.
Então, não coloque todos os ovos na mesma cesta. É claro, isso não é um conselho, uma recomendação de investimentos. É a minha opinião pessoal, é o que eu não faria. Sem contar o risco tributário. Se o dinheiro está no Brasil, ele corre o risco às mudanças tributárias com menor previsibilidade do que quando comparado com o dinheiro que está no exterior. Então, amanhã ou depois, eles podem mudar o IOF para você mandar para fora ou trazer para o Brasil até. Eles podem botar um imposto parecido com a CPMF novamente, por exemplo. E se o teu dinheiro está longe do Brasil, você se protege de tudo isso. Com o dinheiro longe do Brasil, a previsibilidade de qual vai ser a tributação é muito maior. É claro, também pode haver mudanças em relação ao teu patrimônio que está no exterior. Porém, o Brasil é como se fosse uma muralha em termos financeiros, as nossas fronteiras. É muito mais difícil você tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora, mas uma vez lá fora você tem uma maior liberdade de circulação. Então, você conseguiria, se amanhã ou depois teu dinheiro está lá nos Estados Unidos, por exemplo, e a tributação começa a te desfavorecer, com mais facilidade você poderia tirar o dinheiro de lá e mandar para a Europa, se fosse o caso, por exemplo, do que tirar do Brasil, que é uma verdadeira muralha. E aí você pensa, vamos supor que você investiu a vida inteira, ganhou lá, era um funcionário público, ganhava o teto, teve uma aposentadoria pública bastante generosa, juntou alguns milhões de patrimônio para poder usufruir dos rendimentos desse patrimônio na aposentadoria. Aí você veja, talvez isso tenha sido um plano bem interessante. E na maior parte dos casos, quem fez isso realmente está muito bem. Mas não necessariamente, porque nós não falamos de qual país era esse funcionário público. Se você fez isso na Venezuela, de que adianta você ter juntado um patrimônio milionário se os teus milhões em bolívares venezuelanos não valem mais nada? Em menor medida, a mesma coisa na Argentina. De que adianta você ter juntado um patrimônio milionário em pesos argentinos se na hora de se aposentar, isso aí não valer mais nada, por conta da corrosão do poder de compra da sua moeda, da hiperinflação que esses países passaram. Olhando os nossos vizinhos, o Brasil tem sim esse risco. Eu não acho que é o cenário base hoje, mas é melhor prevenir do que remediar. E eu também não vou pagar para ver. No Brasil, eu só deixo o dinheiro da janta. Tá certo, pessoal? E por hoje, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.